Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos começar o assunto que trata de teoria cinética dos gases. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é as variáveis de estado, né? Então pergunta-se, o que são variáveis de estado? São variáveis que nos permitem saber como é que o gás está e como é o seu comportamento ou estado. Então você vai olhar para a substância, pode ser gás, pode ser líquido, pode ser sólido, e vai dizer como é que aquela substância está naquele momento. Por exemplo, aqui na figura temos um garrafão de água, ou mineral, e dizemos que esse garrafão ele está com um volume de 20 litros. Ele está naquele momento com uma pressão igual à pressão atmosférica, por exemplo, um ATM. E esse mesmo garrafão com água, ele está com a temperatura de 25 graus Celsius, por exemplo. Então, eu posso dizer que aquela água, aquela substância, ela está com volume X, ela está com a pressão X e ela está com a temperatura X. Então, sabendo do seu volume, da pressão e da sua temperatura, podemos especificar como é que se encontra aquela substância, né? Então, por exemplo, a água. A água, ela pode estar com volume de 1 litro, ela pode estar com a pressão de uma atmosférica. Uma pressão, eita. Ixi, volta. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Morgana. Vou ministrar aula hoje sobre teoria cinética dos gases. O primeiro conceito que a gente vê hoje é variáveis de estado. O que são essas variáveis? Elas são variáveis que nos permitem saber como é que se encontra uma determinada substância. Exemplo clássico das 3 variáveis de estado que temos, que vamos trabalhar com elas, é o volume, a pressão e a temperatura. A figurinha mostra um garrafão contendo água, e esse garrafão ele está com volume de 20 litros, ele está com a pressão atmosférica e ele está com uma temperatura determinada. Então, sabendo dessas 3 variáveis, a gente consegue identificar que aquela água ali dentro daquele garrafão ela está no estado líquido. Tá? Pronto, se eu tenho um litro de água e esse 1 litro de água encontra-se a uma pressão atmosférica de 1 atm. Dependendo da temperatura, eu posso dizer que aquela água ela se encontra no estado sólido, no estado líquido ou no estado vapor. Ok? Então a gente precisa definir essas 3 variáveis. Se eu tenho 1 litro d'água a 1 atm, eu preciso especificar a temperatura. Se essa temperatura ela está a 5 graus negativos, a 0 graus, vai estar nesse caso no estado sólido. Se essa temperatura se encontra a 20 graus, 40 graus, 60 graus, essa água vai estar no estado líquido, né? E se essa temperatura estiver a 100 graus Celsius, 110 graus Celsius, ela vai estar no estado de vapor, tá bom? Então, se eu tenho uma determinada substância, eu vou olhar para a substância e vou pensar, aquela substância ela está no estado sólido, no estado líquido, no estado vapor, como é o comportamento daquela substância? Eu preciso saber das variáveis de estado para determinar as variáveis de estado, volume, pressão e temperatura. A pressão, ela é definida como quociente entre uma força e a área da superfície onde essa força está aplicada. Com relação aos gases, imagine o seguinte: a gente coloca um gás em um recipiente e essas moléculas elas estão agitadas, tá? Lembrando que toda substância, quando você olha assim, por mais que aquela substância aparente estar no repouso, as moléculas delas elas estão agitadas. Um exemplo
Se eu pegar um copo d'água e colocar em cima da mesa, a gente vai olhar para aquela água e vai ver aquela água parada. Mas se a gente for analisar a nível microscópico, as moléculas de água, elas estão agitadas. Do mesmo jeito ocorre com os gases, tá? Então, quando a gente coloca um gás no recipiente, essas moléculas elas estão agitadas porque elas contêm energia interna. E nessa agitação, elas se chocam com a parede daquele recipiente, certo? E esse choque ele ocorre com determinada força. Se a gente pega a força daquele choque daquela molécula com a parede do recipiente, divide essa força pela área do contato, o que é que a gente tem? A pressão. Tá? Então, quando eu tenho um recipiente com gás e a gente tem uma determinada pressão, essa pressão ela surge ali devido a esses movimentos dessas moléculas e devido ao choque dessas moléculas com as paredes, tá bom? Quando diminuímos o volume do recipiente que contém o gás, o que acontece? Teremos a mesma quantidade de gás ocupando uma região menor, certo? Como mostra a figurinha. Assim, aumenta-se a quantidade de choques entre as partículas e uma determinada parede. Consequentemente, aumenta-se a pressão. Então, você vai pensar o seguinte: se eu estou numa balada, estou lá numa festa, imagine que eu sou uma partícula de gás. Meu paquerinha ali é uma partícula de gás, a minha amiga também é outra partícula de gás. Se essa festa tá vazia, qual é a chance da gente estar assim, se esbarrar num colega, se esbarrar no outro, alguém empurrar, a gente se encostar contra a parede? A chance é pequena, porque a festa tá vazia, não tem quase ninguém. Mas você imagina uma festa lotada de gente, né? Aquele Parque do Povo no dia de Marília Mendonça, tá lotado de gente, assim, entupido de gente. Então a chance de você se esbarrar no seu coleguinha é grande, né? A chance de você se encostar na parede lá da barraca é grande, certo? Então, a mesma coisa acontece com gás. Se a gente tem uma determinada quantidade de gás dentro do recipiente, ele vai ter certo choque com as paredes, então ele vai exercer certa pressão. Se a gente diminui aquele volume, a gente vai ter a mesma quantidade de partícula de gás no espaço menor. Então, aquelas partículas vão ficar mais apertadas ali. A chance delas se esbarrarem, delas se encostarem contra a parede, ela é maior. Por isso que quanto mais choque com a parede, maior a pressão, né? Força sobre a área é pressão. Assim, ao diminuir o volume, a gente está aumentando essa pressão. Temperatura. Ela é uma grandeza que mede o grau de agitação das moléculas, tá? Então, quanto maior a temperatura, mais essas moléculas elas vão estar agitadas, certo? Se a gente tá com uma substância, vamos dizer, o gelo, as moléculas ali, elas têm pouquíssima agitação. Elas têm agitação, mas é pouca. Essa agitação é pouca. Quando a gente transforma esse gelo em água líquida, e à medida com que a gente vai aumentando a temperatura da água, o que é que acontece? Essas moléculas elas vão agitando mais, né? Até que chega no estado de vapor e as moléculas são cada vez mais agitadas, né? Então você vai imaginar o seguinte: no verão você fica no calor, que calor, você fica agoniado ali, agitado. No inverno você quer estar como? Friozinho. Você quer estar ali quietinho, no sofá, na cama, enroladinho, você quer estar quietinho. Então como a gente se agita mais no verão e no inverno a gente fica mais parado, com as partículas são do mesmo jeito. Se a gente aumenta a temperatura, a gente está aumentando o grau de agitação delas. Elas vão ficar mais agitadas. Aqui no Brasil, o sistema de medidas de temperatura, a gente utiliza graus Celsius. 20 graus Celsius, 30, 40 graus Celsius. No sistema internacional, utiliza-se a medição em Kelvin, certo? Em graus Kelvin. E o que é que a gente tem? Para transformar uma temperatura de graus Celsius em graus Kelvin, a gente pega a temperatura em graus Celsius, soma
273,15 e teremos essa temperatura em Kelvin. Aqui na figura temos dois termômetros. Um termômetro em graus Celsius, né, variando de 0 a 100. E o outro termômetro em graus Kelvin, onde 0 é a mesma coisa de 273 Kelvin, né? 0 mais 273 vai ser igual a 273. E 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin. Se a gente estiver considerando uma pressão ambiente de uma atmosfera, essas temperaturas de 0 graus Celsius e 273 Kelvin equivale à temperatura de fusão da água. E a temperatura de 100 graus Celsius, que é igual a 273 Kelvin, é o ponto de ebulição da água. Lembrando que quando a gente está trabalhando com a temperatura no valor absoluto, é necessário fazer essa conversão, dependendo da situação que a gente está trabalhando, tá? Mas se a gente estiver trabalhando com variação de temperatura, o ΔT em Celsius vai ser igual ao ΔT em Kelvin. Por exemplo, se eu subtraio 100 graus Celsius, de 100 graus Celsius eu subtraio 0, 100 menos 0, 100. Então eu tenho um ΔT de 100 graus Celsius. Mas se eu pegar esse 100 graus Celsius e converter em Kelvin, que é 373, e o 0 graus Celsius converter em Kelvin, que é 273, e se eu fizer 373 menos 273, esse meu ΔT também vai dar o quê? 100, só que 100 kelvins, certo? Então, se eu tiver uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, é a mesma coisa dessa variação de 20 kelvins, tá ok? Então, se a gente vai ter, se a gente precisa do valor da temperatura, a gente vai precisar fazer essa conversão, dependendo da situação. Se a gente quer uma variação dessa temperatura, esse é o ΔT, então, o ΔT em graus Celsius vai ser igual ao ΔT em Kelvin. Mudanças de estado, né? Vamos trabalhar agora com mudanças de estado. Primeiro, antes de falar da mudança de estado em si, vamos falar de sistema. Um sistema, o que é o sistema? O sistema é o ambiente que eu vou estudar, tá? O sistema pode ser o meu quarto, um sistema pode ser a minha casa, um sistema pode ser a cidade, um sistema pode ser o planeta Terra. Então, o sistema é aquilo que eu vou estudar. O sistema Pronto, agora eu vou parar aqui. Que merda. Esqueci essa porra do WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Mudanças de estado. Antes de falar em si da mudança de estado, vamos compreender o que seria sistema. Um sistema, ele pode ser classificado como isolado, fechado e aberto. Um sistema é tudo aquilo que a gente vai estudar, né? Se eu estou trabalhando com o meu quarto, eu posso chamar o meu quarto de sistema. Se eu estou trabalhando com a minha cidade, eu posso chamar a minha cidade de sistema. Se eu estou trabalhando com o planeta Terra, eu posso chamar o planeta Terra de sistema. Tá? E tudo aquilo que está fora do sistema, a gente chama de vizinhança. Então, um sistema ele pode ser isolado. O que é um sistema isolado? É um sistema que não permite a troca de massa ou de calor com o meio ambiente. Um exemplo seria uma garrafa térmica bem novinha, né? Você coloca o café lá dentro e fecha. Nos instantes iniciais, a gente pode dizer que aquele sistema é isolado. Se você não abrir a tampa da garrafa, né? Não for tomar o café. Então, você tá lá com o café, fechou, a tampa tá lá, quietinha, acabou de fazer, ali a gente tem um sistema isolado. Por quê? Porque não há troca de massa com o meio ambiente, que seria você abrir a garrafa de café e beber o café, certo? O café tá ali fechadinho, com a mesma quantidade, tá ali. E ele é isolado porque não permite também a troca de calor. Tá? A garrafa térmica ela é construída de uma forma que ela tem um vácuo. E esse vácuo ele ocorre para que não haja a troca térmica. O calor do café não seja perdido para o meio ambiente.
Tá? Então, temos o sistema isolado, onde não há troca de massa, você não vai beber o café, nem há troca de calor. O sistema ele também pode ser chamado de sistema fechado, que é aquele sistema que não permite troca de massa, mas permite troca de calor. Um exemplo é uma bolsa térmica. Aqui coloquei a figurinha de uma bolsa térmica. O que é que você tem? O gel tá ali dentro da bolsa térmica e você vai colocar na geladeira. Então, aquele gel ali da bolsa térmica, ele vai o que? Esfriar, certo? Então, tem o que? Troca de calor, mas o volume do que tá ali dentro da bolsa térmica, aquele volume não muda. E quando você vai utilizar a bolsa térmica, você vai colocar no machucado seu, por exemplo, aquela bolsa térmica ela vai esquentar. Mas lembrando, o volume não muda. Tá? Então tem essa troca de calor, mas não tem essa troca de massa. Assim o sistema é fechado. E o sistema aberto é todo sistema que permite a troca de massa e de calor com o meio ambiente. Por exemplo, eu vou colocar água na panela e vou colocar essa água para ferver. Quando essa água começar a ferver, eu não vou colocar uma tampa, vai ficar aberto. Essa água começa o quê? A vaporizar, a gente começa a ver o vapor saindo da panela. E se a gente for observar com determinado tempo, o volume de água diminui. A gente coloca a água no nível, depois que termina de ferver, essa água está no nível menor, porque parte dessa água foi perdida para o meio ambiente na forma de vapor. Se evaporou. Então, a gente tem a troca de massa, porque esse vapor ele foi para o meio ambiente, e tem a troca de calor, porque você vai colocar aquela panela numa chama. Então, aquela chama do fogão vai fornecer calor para a panela, para que a panela forneça calor para a água e a água entre em ebulição, certo? A água ferva. Temos 3 tipos de transformação, né? Aqui a gente vê mudanças de estado, né? E vamos falar agora de transformação, né? A transformação isotérmica é aquela transformação de estado que ocorre numa temperatura constante, certo? Você vai modificar o volume, vai modificar a pressão e aquela temperatura ela permanece com o mesmo valor, não muda. Para explicar essa transformação isotérmica, temos a lei de Boyle-Mariotti. Esses 2 cientistas eles provocaram uma variação da pressão de uma determinada massa de gás, mas tendo cuidado de mantê-la a uma temperatura constante. O que é que a gente observa aqui na figurinha? No estado inicial, que é o primeiro estado, temos uma pressão 1 e um volume 1. E a gente tem um pesozinho em cima dessa massa de gás. O que acontece? Duplicou-se esse peso, tá? Então, o que é que a gente tem? A pressão, ela aumentou, certo? Então, a gente colocou mais peso na área ali, e essa pressão aumentou e o volume diminuiu. Então, a lei de Boyle-Mariotti mostra que a pressão e o volume, eles são inversamente proporcionais. E essa aí, por exemplo, o estado 1, a gente tem pressão 1 vezes o volume 1, vai ser igual às condições do estado 2, pressão 2 vezes volume 2. Ou a pressão vezes o volume é considerada constante, tá? Essa tabelinha aqui, que tem a pressão em ATM 2, 4, 6, 8... e o volume 600, 300, 200, 150, mostra como que a pressão aumenta e esse volume diminui. E a representação matemática dessa lei de Boyle é P1 V1 igual a P2 V2, ou P vezes V igual a constante, e a representação gráfica é dada na forma de uma isoterma, certo? Que matematicamente corresponde a um ramo de uma hipérbole. É um ramo decrescente, certo? Então, vamos passar para a próxima transformação, que é a isobárica. O que é isobárica? Significa pressão constante. E essa transformação isobárica, ela é descrita pela lei de Gay-Lussac. Segundo essa lei,
A pressão e a temperatura de um gás serão sempre diretamente proporcionais, desde que o volume seja constante. Assim, aumentando a pressão, aumenta-se a temperatura e diminuindo a pressão, diminui-se a temperatura. Por quê? Quando eu falei que falo que a temperatura ela é o grau de agitação das moléculas, quanto mais eu aumento a temperatura daquelas moléculas, mais elas vão ficar agitadas. Então, elas vão se chocar com a parede do recipiente mais vezes, certo? Dessa forma, o que acontece? A gente tem o quê? Que pressão é força sobre área. Aquelas moléculas vão se chocar com a parede do recipiente mais vezes, então a gente vai ter o quê? Mais força sobre aquela determinada área, já que o recipiente não varia a área, certo? Mas a gente vai ter mais força, porque as moléculas vão se chocar mais vezes. Consequentemente, a pressão ela é maior. Então, essa lei mostra a temperatura isobárica e a representação matemática dessa lei é V1 sobre T1, né, do estado 1, vai ser igual a V2 sobre T2. Ou o volume dividido pela temperatura é sempre constante. E a representação gráfica dessa lei é na forma de uma isóbara. Ao aumentar-se a temperatura, aumenta-se o volume, certo? Vamos passar para a próxima. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Né? E é o que acontece. Antes de passar para a próxima transformação, falei que a gente aumenta a temperatura, né, e aumenta a pressão se o volume ficar constante. Aí só que o que acontece nesse caso, né? Vamos a gente não confundir com a próxima transformação. Nesse caso aqui, para a pressão ficar constante, o que acontece? Já que a transformação é isobárica, né? A gente está falando desse tipo de transformação. Se a pressão, a gente aumenta a temperatura, teoricamente a pressão aumenta se o volume ficar constante. Então, para essa pressão não aumentar com o aumento da temperatura, o que é que tem que acontecer com esse volume? Esse volume tem que diminuir, certo? Então, a gente tem que o volume é inversamente proporcional à temperatura, tá bom? A pressão constante. E agora a transformação isocórica, né? Que também é chamada de transformação isométrica ou isovolumétrica, como está no material enviado para vocês. E essa transformação ela é dada pela lei de Charles. Imagine o aquecimento de determinada massa de gás mantida a um volume constante. Trata-se de uma transformação isovolumétrica ou isocórica, que quer dizer a mesma coisa. No cilindro com a tampa travada, né? Aí ele coloca essa tampa travada para o volume ficar constante. Aí a gente vê, aumenta a temperatura do gás, a pressão aumenta, diminui a temperatura do gás, a pressão diminui, como eu já expliquei no outro. Certo? Então, a lei de Charles, ela tem uma representação matemática de P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, ou a pressão dividida pela temperatura, ela é constante. E a representação gráfica é na forma de uma isovolumétrica, tá bom?